Para os turistas que diariamente chegam à Fortaleza, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura Cearense, o CDMAC, está na lista de lugares a serem visitados na capital do Ceará. Com 30 mil metros quadrados, fica entre os maiores do Brasil, abrigando diversas atrações ao visitante como museus, teatros, salas de cinema, biblioteca e exposições. O que poucas pessoas talvez não saibam é que o nome Dragão do Mar não foi escolhido ao acaso, mas sim para homenagear um dos personagens que se tornou o símbolo da luta contra a escravidão no estado do Ceará no século XIX. Francisco José do Nascimento nasceu em Canoa Quebrada, Aracati, em 15 de abril de 1839. Filho e neto de pescadores, Francisco vinha de uma família humilde. Ainda muito cedo, já teve que lidar com a perda do seu pai, o pescador Manuel do Nascimento, que foi tentar a sorte nos seringais da Amazônia, de onde nunca mais retornou. O sustento da família ficou a cargo de sua mãe, Matilde Maria da Conceição. Mas mesmo fazendo o possível e o impossível, seu trabalho como rendeiro não estava lhe pagando o suficiente para manter a casa. Sendo por esses motivos, Nascimento já começou cedo na lida para ajudar nas despesas do lar. O seu primeiro emprego foi como menino de recados num veleiro por nome de Tubarão, que fazia o trajeto entre a província do Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Maranhão. Inerente ao meio em que fazia parte, Nascimento teve contato com muitas pessoas, aprendeu bastante. Com 20 anos de idade já sabia ler e tinha noções de inglês e alemão, segundo o seu biógrafo Edmar Morel. No ano de 1874, Francisco é nomeado segundo prático da Capitania dos Portos, responsável pela segurança na navegabilidade das embarcações na área portuária, além de ser dono de 2 jangadas. Desde o período colonial, os ventos fortes por muitas vezes impossibilitavam a ancoragem das embarcações no porto de Fortaleza. Após o aumento do movimento marítimo, as naus passaram a ser atracadas longe da praia, e o transporte de mercadorias e pessoas dos navios até o cais era feito pelos jangadeiros. Ainda quando Francisco era criança, a Lei Eusébio de Queiroz foi aprovada, acabando de vez com o tráfico transatlântico de escravos. Contudo, as rotas mudaram. Com os estados nordestinos em crise depois de serem assolados pela maior seca já vista na história brasileira, entre os anos de 1877 e 1879, o destino dos negros escravizados passou a ser as lavouras de café do Sul e províncias de São Paulo e Rio de Janeiro. E dentro desse contexto, como aconteceu em outras partes do Brasil, no Ceará não foi diferente. Sociedades abolicionistas começaram a aflorar. Na província do Ceará, a mais atuante de todas, foi a Sociedade Cearense Libertadora, fundada em 8 de dezembro de 1880, originada de outra sociedade anti-escravista, a Perseverança e Porvir. Até então, esses movimentos eram comandados pela elite branca e intelectual, como médicos, advogados, comerciantes e funcionários públicos, sendo suas ideias disseminadas por meio do jornal O Libertador, criado pelos próprios abolicionistas. Através de dinheiro conseguido pelos sócios para a compra de alforrias e também algumas libertações de escravos por seus senhores já conscientizados, vitórias importantes estavam ocorrendo no campo do abolicionismo cearense. Porém, o grosso do tráfico interprovincial ainda estava a todo vapor e agora acelerado pela saída de cativos do Ceará. Por conta da grande seca, os senhores escravos viram em seus negros uma excelente moeda de troca. Segundo o historiador Raimundo Girão, no ano de 1877, saíram pelo porto de Fortaleza 1.725 cativos, e somando os números dos 2 próximos anos que se seguiriam, esse número subiria para mais de 4.000. Esses números deixavam muito claro em qual campo os abolicionistas teriam que passar a agir, caso quisessem dar um golpe definitivo no comércio de escravos na província do Ceará. Foi então que Pedro Arthur de Vasconcelos, funcionário do porto e membro da Sociedade Cearense Libertadora, teve a ideia de trancar o porto. Para isso, entrou em contato com os jangadeiros José Luiz Napoleão e Francisco José do Nascimento, futuro Dragão do Mar. As 3 primeiras paralisações do porto de Fortaleza foram lideradas pelo escravo liberto José Luiz Napoleão. Napoleão nasceu escravo e quando chegou a Fortaleza trabalhou no porto carregando algodão e com as economias que guardava comprou sua liberdade. Não medindo esforços para tal, chegou até a passar fome, porém não só comprou a sua como a demais 4 irmãs. Mais adiante se tornou o chefe dos capatazes, chegando a fundar o Clube dos Libertos. Mas o bastão foi passado adiante por Napoleão a Chico da Matilde, como também era conhecido o Dragão do Mar. Napoleão dizia que já estava velho para continuar na liderança e indicou Nascimento por ser um tipo que tinha instrução, homem de caráter sério, amigos dos amigos, de boa aparência e energia para liderar. Francisco José do Nascimento entrou de corpo e alma na luta, dedicando-se ao papel como grande chefe da classe praieira. Edmar Morel, o responsável pela biografia do Dragão do Mar, afirma que Chico da Matilde não era e nunca tinha sido escravo. Entrando para a diretoria da Sociedade Cearense Libertadora, participou de todas as reuniões, festas e cavalgadas que se faziam aos arredores de Fortaleza. A quarta greve ocorreu no dia 31 de agosto de 1881, e agora como líder à frente dos jangadeiros estava Francisco José do Nascimento, com mais de 5.000 pessoas comparecendo ao porto. A partir daí, os escravistas viram que não tinham mais como usar o porto para o embarque dos cativos.
Era o derradeiro golpe para o comércio negreiro cearense, uma vitória importantíssima para a libertação precoce da província. A luta abolicionista cearense não se limitou apenas às paralisações. Durante os anos que viriam, Francisco José do Nascimento e Napoleão atuariam juntos na luta contra a escravidão, ajudando na fuga de cativos, juntando dinheiro para a compra de alforrias e, por vezes, escondendo até em suas casas os negros escravizados que ajudavam na fuga. Mas o episódio do fechamento do porto de Fortaleza ficou imortalizado como a principal ação do movimento abolicionista, levando à liberdade total em 25 de março de 1884, colocando o Ceará como a primeira província a abolir a escravidão em seu território. Nas páginas do jornal Libertador estava destacado: Nascimento trancou os portos ao embarque dos escravos, matando assim o vil comércio de carne humana, cujos horrores teve de presenciar por muitas vezes. Em 1884, a bordo do mesmo vapor que estava designado para levar os escravos para o sul e sudeste, o navio Espírito Santo, embarcou Nascimento, acompanhado por mais 2 jangadeiros, para participar na corte carioca dos festejos em homenagem à abolição da escravidão no Ceará. Provavelmente foi nessa viagem ao Rio de Janeiro que Nascimento acabou ganhando a alcunha de Dragão do Mar. Outro fato interessante é que o local exato do túmulo do Dragão do Mar foi encontrado recentemente. Até então não se sabia a localização do jazigo de Nascimento. O historiador Licínio Nunes de Miranda foi o responsável pelo achado durante a sua pesquisa de doutorado. O jazigo do Dragão do Mar está localizado no cemitério São João Batista, em Fortaleza. Em 18 de julho de 2017, o nome de Francisco José do Nascimento foi inscrito no livro dos Heróis da Pátria, que se encontra no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília, em virtude da Lei nº 13.468 de 2017.